Professor, Tá com o microfone desligado, né? Beleza. Vocês vão me avisando aí. Eu tanto de vergonha que eu já passei com esses negócios aqui, vocês não imaginam. Então, vamos lá. Então, pensando nesses nutrientes, tá? Esses nutrientes são os nutrientes básicos que eu tenho dentro de qualquer alimento. Claro que vão existir variações em cima deles. A gente vai falar sobre alguns, tá? Mas quem quiser, né? Quem for trabalhar com essa área, a gente vai falar melhor disso na disciplina de formulação, que é optativa. Mas, a partir desses nutrientes, eu tenho alguns conceitos e algumas classificações que eu preciso entender. A primeira coisa é a seguinte: o que é um alimento, né? O que é um alimento volumoso? Lembrem o seguinte, tá? O alimento volumoso é aquele que tem muito volume, então, consequentemente, ele ocupa muito espaço. O que ocupa muito espaço? Normalmente são plantas, beleza? Então, lembrem disso. Normalmente, alimentos volumosos são forragens. Como que eu classifico essas forragens? Ou como que eu classifico esse alimento volumoso? Ele contém mais que 18% de fibra bruta na matéria seca, tá? Então, lembrem lá do conceito de fibra. Quando o alimento, eu mandar analisar o alimento, e ele tiver mais que 18% de fibra bruta, ele é um alimento volumoso. E os alimentos volumosos, eu divido ele em dois: se ele é úmido ou se ele é seco, beleza? Alimento volumoso úmido é aquele, né, que tem menos que 50% de matéria seca. Então, lembra lá da análise. Se eu peguei um alimento, tá, fiz a análise de matéria seca, ele tem mais que 50% de água e ele tem mais que 18% de fibra, esse alimento é um volumoso. E o alimento volumoso seco é aquele que tem mais que 50% de matéria seca. Quais são os alimentos volumosos úmidos que a gente tem? Silagens, capim em geral, cana-de-açúcar, tá? Esses são os principais alimentos volumosos. E quais são os alimentos secos que a gente tem? Os fenos. Então, basicamente é essa divisão que a gente faz. Quem for estudar isso, ou quem for trabalhar com isso, ou já leu alguma reportagem aí, hoje está na moda fazer o que a gente chama de pré-secado. O que é o pré-secado? Eu pego um alimento, pego um capim lá, ele é volumoso, certo? Ele tem mais que 18% de fibra e ele tem muita água. Eu dou uma pré-secada nesse capim para fazer um monte de coisa. Eu posso fazer uma silagem e por aí vai, tá? Isso não é uma diferença de alimento, é uma diferença de processamento. Esse alimento não deixa de ser um volumoso. Então, aqui, né, eu tenho dois exemplos claros aí, uma silagem, aqui, né? O processo de ensilagem, para quem não conhece, vou botar o apontador. Para quem não conhece, então, eu vou pegar a planta, vou cortar, vou compactar esse material, vou expulsar todo o oxigênio e aí eu consigo conservar esse material. E eu tenho, né, os fenos aqui, que são os volumosos secos aí que a gente conhece. Para que a gente tem que dividir esse negócio? Já entendam uma coisa. Os monogástricos, em geral, então, quais são os monogástricos que a gente vai trabalhar? Suíno e ave, principalmente, aí qualquer um que variando disso, cão, gato, peixe, em geral, normalmente não, né? Não aproveitam bem alimentos volumosos. Então, o que eu preciso entender? Por que esses caras não aproveitam bem esses alimentos? Porque eles não têm uma enzima que se chama celulase. Se esse alimento é composto de celulose, eu preciso de uma enzima para digerir essa celulose. Ela se chama celulase. Os monogástricos não têm essa enzima. Então, o ser humano, o suíno, a ave, o cão, o gato, não tem isso. O ruminante também não tem. A gente vai ver que o ruminante, tirando o rumen dele, ele é um monogástrico, tirando os estômagos, né? Ele é um monogástrico, então ele também não tem. Mas como que a vaca faz essa digestão? Agora a gente vai entender, beleza? Então fica claro isso na cabeça de vocês, que é o seguinte: sempre que eu estiver trabalhando com monogástricos, normalmente a inclusão de volumosos nessa dieta é pequena, tranquilo? Outra coisa, tá? Não significa que o milho, por exemplo, o milho grão, não tenha uma porcentagem de fibra.
Ele também tem, só que ela é uma proporção menor que 18%. Então, vamos lá. Alimento volumoso é o cara que tem mais que 18% de fibra. Se o cara tem menos que 18, então eu chamo esse cara de concentrado. Tranquilo? E o concentrado eu vou dividir ele em dois. Concentrado energético e concentrado proteico. O que é o concentrado energético? É o cara que vai fornecer mais energia para o meu animal. E o que é o concentrado proteico? É o cara que vai fornecer mais proteína. O que é um concentrado energético, então? É um cara que tem menos que 20% de proteína bruta na matéria seca. Se ele tem pouca proteína, significa que ele concentrou os outros nutrientes. Então, consequentemente, ele tem mais energia. E o que é um alimento concentrado proteico? É um cara que tem mais que 20% de proteína bruta na matéria seca. Na prática, todos, né, para dizer quase 100% deles, os concentrados energéticos são de origem vegetal. Então, quase todo concentrado energético que a gente trabalha é de origem vegetal. Quais são eles, né, os principais aí? Tem uma dezena deles. Milho, sorgo, farelo de arroz, milheto, aveia e por aí vai, tá? Esses são os alimentos concentrados energéticos. Já os concentrados proteicos, eu tenho eles de origem animal e eu tenho eles de origem vegetal. Normalmente, para vocês não esquecerem, é o seguinte, os concentrados proteicos, normalmente, eles vêm de subprodutos da indústria dos grãos. Imagine o seguinte, todo grão que tem muito óleo, normalmente ele vai para a indústria produzir óleo e sobra um farelo. Esse farelo, normalmente, ele é um concentrado proteico. Mas eu tenho também concentrados proteicos de origem animal, que são subprodutos dos frigoríficos, na maioria das vezes. Quais são, né, os concentrados proteicos de origem vegetal que a gente mais usa? O farelo de soja e a soja grão, tá? Então, esses dois concentrados têm mais que 20% de proteína na matéria seca. E o concentrado de origem animal mais comum da gente usar chama farinha de carne e ossos. Como funciona esse negócio, né? Alguns animais que a gente abate, eles têm problemas para serem comercializados. Então, imagina, sei lá, eu tô no serviço de inspeção lá e o cara manda um animal que está doente. Então, eu chego um animal lá no frigorífico que ele está doente. Eu, como fiscal da inspeção, o que eu vou fazer? Eu vou condenar essa carcaça e essa carcaça vai ser destinada a uma produção de produtos não comestíveis. Aí existe um monte de processo para produzir, né? Mas aí eu produzo o que a gente chama de farinha de carne e osso. Então eu vou pegar esse animal, essa carcaça, né? Vou triturar, vou cozinhar ela, na maioria das vezes, ou autoclavar, e aí eu vendo isso para o mercado. Existe um monte de outras farinhas, né? Eu tenho farinha de sangue, eu tenho farinha de vísceras, farinha de penas, tá? Isso normalmente são esses concentrados de origem animal. Na prática, os concentrados de origem animal, os concentrados proteicos de origem animal, têm muito mais proteína do que os de origem vegetal. E um ponto importante, é proibido, tá? Isso não é permitido, eu fornecer concentrados de origem animal para ruminantes. Isso é proibido por legislação. Para evitar, né, a doença lá mais comum chamada de vaca louca, né, que é a encefalopatia espongiforme bovina. Então, é proibido. Se você chegar numa fazenda que o cara está fornecendo cama de frango, sei lá, farinha de vísceras para o bovino, isso é proibido, tá? Existe um monte de medidas aí que o cara vai ter que cumprir. A primeira, né, os animais serão abatidos sanitariamente. Então, assim, todo mundo que comeu vai ser abatido e o prejuízo vai para o cara. Então, isso não pode ser usado para ruminantes. Aqui só para vocês já irem conhecendo, né, quais são os alimentos aí que a gente vai trabalhar. Então, esse é o milho grão, todos esses são concentrados energéticos, tá? Milho grão, sorgo grão, esse aqui é o milheto, tá vendo? Essa aqui é a planta de sorgo, ó, de onde tirou esse grão, esse aqui é a planta de milheto, são muito parecidas, mas assim, o grão é muito diferente e o padrão da espiga também. Aqui eu tenho a casquinha de soja. A casquinha de soja ela é comercializada de duas formas, tá? Essa fórmula que a gente chama de in natura e essa forma que eu chamo de peletizado. Como que é isso? Só para vocês entenderem. No grão de soja eu tenho óleo lá dentro e eu tenho uma casca que reveste o grão.
Quando eu mando a soja para a indústria, a esmagadora, né, vai esmagar essa soja e vai tirar o óleo dela. Essa casquinha acaba se soltando, então eu uso isso também. Uma forma, né, de eu desperdiçar menos isso aqui, porque isso aqui é quase uma farinha. Quando a vaca bate o nariz lá e assopra, isso aqui voa para tudo que é lado. Eu peletizo isso. O que é o pellet? Eu pego isso e compacto e faço um grão, um alimento com maior densidade. E aqui eu tenho farelo de arroz, também é outro concentrado energético aí. Aqui eu tenho os concentrados proteicos, então aqui eu tenho a soja grão, então do jeito que ela sai lá da indústria. Aqui eu tenho o farelo de soja. O que é o farelo de soja? É a soja que passou por um processamento. Essa soja, para chegar desse jeito, ela foi esmagada e depois ela foi triturada. Ela chega nisso aqui. E na maioria das vezes não, né? Quase sempre ela é cozida, tá? Para evitar alguns fatores antinutricionais, nós vamos falar isso mais para frente. Aqui eu tenho outro alimento, que é o caroço de algodão, que é aquele que eu comentei lá. Tá vendo que ele tem um pouquinho de pluma? E aqui eu tenho a torta de algodão. O que é isso? Eu pego esse caroço, prenso ele, tiro um pouco de óleo, sobra esse produto aqui. Se depois que eu fizer isso, eu triturar e ainda fizer uma extração com solvente, eu produzo o que eu chamo de farelo de algodão, tá? Vamos falar de alguns conceitos aqui agora. Esses conceitos estão descritos, né, no site do Ministério, são instruções normativas lá. Essas instruções mudam com o tempo, mas os conceitos não mudaram ainda, são os mesmos. A gente vai falar disso em algumas aulas específicas, mas eu preciso desses conceitos na cabeça de vocês aí. O que é um suplemento? Então, quando eu falar de um suplemento, o que é isso? É uma mistura composta por ingredientes ou aditivos, agora a gente vai falar o que é aditivo, que pode conter um veículo ou um excipiente. O que é esse veículo? É igual quando a gente toma remédio lá. Você compra o remédio, você tem lá dipirona, tantas miligramas e veículo. Veículo é um negócio que você vai colocar só para completar a mistura, normalmente ele não tem valor nutricional. Que deve ser fornecida diretamente aos animais para melhorar o balanço nutricional. Beleza? Então vamos lá. Suplemento, então, é uma mistura de um monte de ingrediente que eu vou fornecer direto para o animal. Então eu não preciso passar por nada, eu só vou pegar aquele saco e colocar lá para o bicho comer. Tranquilo? Quando se tratar de suplemento mineral destinado à alimentação de ruminante, ou seja, quando eu pegar um suplemento mineral, a gente vai ver agora qual que é a diferença dele, e ele for para ruminante, estes também podem ser indicados para diluição. O que isso quer dizer? Eu posso ir lá na casa agropecuária e comprar um determinado sal mineral lá, que ele não vai ser pronto para uso. Aí lá no rótulo dele vai estar escrito que ele vai para diluição. Em que eu diluo ele? Normalmente eu diluo ele em sal branco. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Para ruminante eu posso fazer isso. O que é um premix? Então, suplemento, premix. É uma pré-mistura de aditivo e veículo. Eu coloquei um monte de aditivo lá dentro. Ou excipiente, no caso de microingredientes. O que são os microingredientes? Os microminerais e outros compostos que eu quiser colocar. Um antibiótico, um palatabilizante, essas coisas eu posso colocar. Que vai facilitar a dispersão em grandes misturas e que não pode ser fornecida diretamente aos animais. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar na história. O que é o suplemento? Suplemento é o cara composto de macro, micro ingredientes, ou seja, que eu posso fornecer diretamente para os animais. Então, eu posso abrir o saco e botar no coxo. O que é... E aí, no caso do ruminante, né, eu posso ter o suplemento para mistura. Então, eu vou comprar lá, é um suplemento mineral para mistura, eu vou e misturo em algum outro componente para fornecer. Já o premix não pode, normalmente, né, ele é composto de microingredientes ou aditivos, e ele serve para facilitar a mistura facilitar, né, a dispersão em grandes misturas. E eu não posso fornecer ele direto para os animais. O que são os micro, né? Tá vendo esse monte de pozinho? Isso aqui são as fontes de minerais que a gente trabalha. A gente vai ter uma aula só de mineral para vocês entenderem isso. Imagine o seguinte,
quase todo sal branco, né, quase todo sal, até o sal de cozinha e tal, que a gente usa no Brasil, ele vem lá do Rio Grande do Norte, ele vem lá de Mossoró. Então, imagina, e assim, ó, e muito das fontes, por exemplo, a fonte de fosfato, de fósforo, né, mais abundante que a gente tem, está aqui em Catalão. Então, imagina que eu tenho uma fazenda lá na Bahia, por exemplo. Concorda comigo que o frete fica muito caro de eu trazer, por exemplo, aí eu compro de uma empresa aqui em Goiás. Às vezes fica muito caro de eu comprar essa mistura pronta. E eu tenho uma estrutura na fazenda para fazer essa mistura. Então, o que, que eu faço? Eu vou comprar o sal branco lá de Mossoró, ele vai descer, vai chegar na minha fazenda e eu vou comprar os micro daqui de Goiás. Chega na fazenda, eu vou misturar esses dois e vou fornecer um suplemento ou uma ração. Beleza? Então, basicamente, é isso que é o premix. O que, que é um aditivo, tá? Aditivo é uma substância, micro-organismo ou produto formulado, adicionado intencionalmente, que não é utilizado normalmente como ingrediente, ou seja, normalmente eu não uso isso em todos os produtos, que tem ou não valor nutritivo e que melhora as características dos produtos destinados à alimentação animal, ou dos produtos animais. Melhora o desempenho dos animais sadios, atende à necessidade nutricional ou tem efeito anticoxidiano. Então, vamos entender o que é aditivo. É um conceito muito amplo, né? Tem muita gente que fala que aditivo é qualquer coisa. Mas para o Ministério, o aditivo é um negócio seguinte, vamos lá. Ele pode ter ou não valor nutritivo. Vamos imaginar um exemplo. Eu estou produzindo ovo de galinha e a gema do ovo está muito clara. Ela não está tão amarelinha lá como tem gente que gosta, por exemplo, no ovo caipira. Eu posso colocar na dieta da minha ave um nutriente, né, um corante, para melhorar a característica de quê? Dos produtos animais. Esse corante é um aditivo. É um exemplo. Imagina, vamos comentar o que a gente comentou da outra hora para a gente mexer para melhorar a digestibilidade. Imagina que eu quero melhorar a digestibilidade de determinado nutriente. Eu posso colocar, às vezes, um antibiótico na ração, tá? Que vai competir com outras bactérias que melhora a digestibilidade da proteína. Isso também é um aditivo. Vocês vão ver que na ave, tá? Na ave eu tenho muito problema com coccídio, com eiméria e outros protozoários assim. Eu posso colocar na dieta da ave um anticoxidiano para melhorar o desempenho da microbiota. Então, isso são aditivos. Eu posso colocar um determinado nutriente que melhora a pelagem do cavalo. Isso também entra com um aditivo. Tranquilo? Então, aditivo normalmente não é colocado na dieta, não é usado como ingrediente, mas eu uso nesses pontos. O que é um núcleo? Tá? Núcleo é uma pré-mistura composta por aditivos e macrominerais, tá vendo? Aqui não é só micro, contendo ou não veículo ou recipiente que facilita a dispersão em grandes misturas, que não pode ser fornecido diretamente aos animais. Então, vamos lá. Normalmente, o núcleo, eu tenho macro e micro. Então, vamos imaginar um exemplo. Como é que é o núcleo mais comum? Eu estou trabalhando numa fazenda que aí eu quero fazer a ração para as vacas na fazenda. Eu tenho na ração, na fazenda, milho e farelo de soja, mas eu não tenho os minerais. Em vez de eu fazer, então vou voltar aqui, ó. Em vez de eu comprar cada bicho desse aqui picadinho, e ainda comprar fosfato, comprar sal, comprar outras coisas, eu vou e compro um núcleo. Nesse núcleo, então, vai vir todos os macro, micro, vitaminas e aditivos, e eu só coloco os dois concentrados que eu tenho lá dentro. Beleza? Isso se chama núcleo. Fechou? Então, esses conceitos eu vou precisar muito deles aí ao longo da disciplina. O que é um suplemento? Oi? E probióticos e prebióticos é aditivo? Entra como aditivo? Aditivo, boa. A gente vai falar depois deles um por um, tá? Mas eu vou que vocês já entenderem. O que é um pró e o que é um pré-biótico? Vamos imaginar o seguinte, o mais conhecido aí é o Activia, né? O cara tá com, sei lá, a gente tá com um problema lá de intestinal, aí você começa a tomar aditivo, aí o Yakult, ele fala lá o quê? Que ele tem lactobacilos vivos. Quando eu tenho micro-organismos vivos, eu chamo isso de probiótico, tá? E vai entrar dentro do aditivo.
Quando eu tenho, em vez de eu entregar o micro-organismo pronto para o meu animal, ou mesmo para o ser humano, que seja, eu dou condições para aquele micro-organismo desenvolver, eu chamo pré-biótico. Vamos imaginar um exemplo aqui. O mais comum que a gente tem, né, na nutrição animal se chama MOS, ou mananoligosacarídeo. Não preocupa com o nome, não, só para vocês entenderem o que acontece. É muito comum eu ter problema de salmonela em bovinos e em outras espécies. Igual tem na gente, a salmonela é muito prejudicial. E para eu não ficar botando antibiótico na ração do bicho, né, para não ter resíduo na carne, não ter resíduo no leite, eu boto alguém para competir com esse cara. Então, normalmente, eu boto uma levedura. Aí a levedura que a gente mais usa é a mesma levedura que faz a cerveja, Saccharomyces cerevisiae, e lá. Eu boto isso na ração. Quando eu boto isso na ração, quando a levedura chega lá no intestino, ela compete pelo mesmo sítio de ligação da salmonela. O que eu faço, então? Não deixo a salmonela crescer, meu bicho não adoece. Aí vamos imaginar um outro exemplo. Além de botar a levedura viva, eu quero dar condições para a Saccharomyces se desenvolver bem. Eu entrego para ela um substrato, que aí é o prebiótico, no caso é o MOS, tá? Só para vocês entenderem o seguinte, tudo que não for nem concentrado, nem volumoso, nem vitamina, nem mineral, é aditivo, tá? Se cair num concurso aí, sei lá, elenque quais desses são aditivos. Se você vê que esse negócio não se encaixa nem em mineral, nem em vitamina, nem em concentrado, nem em volumoso, ele é um aditivo. Beleza? Então, vamos lá. O que é suplemento mineral? A gente falou de suplemento, agora eu preciso entender o que é um suplemento mineral. É quando possuir na composição macro e ou microelementos, tá? Então, lembra lá dos minerais, a gente vai falar deles em outra aula, mas assim, quando o cara tiver macro e micro, ele é um suplemento mineral. Desde que ele tenha, no máximo, 42% de equivalente proteico. O que isso quer dizer? Então, vamos entender isso aqui. Normalmente, né, eu tenho muitos problemas de deficiência mineral para os animais. Igual a gente tem para a gente lá, o cara toma, sei lá, toma Centrum, toma aqueles trem que o povo faz propaganda lá na televisão. O animal também tem essas deficiências e eu entrego um suplemento para esse cara. Quando que eu tenho suplemento mineral? É quando eu tenho macro e micro, e ele tem, no máximo, 42% de equivalente proteico na composição. E o que é esse equivalente proteico? Proteína, o que é proteína? Né? Proteína, em geral, eu vou dividir ela em duas, em proteína verdadeira, que aí o que é proteína verdadeira? Igual vocês vão ver lá em bioquímica, é aquela composta por aminoácidos, e eu tenho proteínas que não são proteínas, eu chamo isso de nitrogênio não proteico. Na prática, é o seguinte, a principal fonte de nitrogênio não proteico que a gente tem, e isso serve só para ruminante, tá? Teve gente que já colocou em prova aí que ia fornecer ureia para a ave, para o frango. Não existe, a gente só usa nitrogênio não proteico para ruminantes, que é só eles que aproveitam. Quando eu entrego essa ureia para esse animal, o animal também não consegue absorver essa ureia. Essa ureia vira amônia, a gente vai falar sobre isso, ela pode até intoxicar e tal. Quem usa essa ureia são os micro-organismos que estão lá dentro do rumen, produzindo o que a gente chama de proteína microbiana. 100 gramas de ureia me fornecem 280 ou 281 gramas de proteína microbiana, a gente vai falar sobre isso depois. Na prática, é o seguinte, então. Quando um suplemento mineral tiver até 15% de ureia, que é o que vai dar mais ou menos esse valor aqui de equivalente proteico, eu classifico esse cara como suplemento mineral. Quando o alimento tiver mais que 15% de ureia, eu classifico ele como um suplemento mineral com ureia. Mas por que eu tenho que saber isso? Porque isso muda diretamente a forma com que eu forneço para os animais. A gente vai entender isso depois, tá? Aí eu trago, né, uma questão para vocês, assim, isso é muito recorrente, né? Por que uma vaca ela consegue sobreviver comendo capim, já que ela, do mesmo jeito que os monogástricos, não tem a enzima que digere a celulose, ou seja, a celulase? O que eu estou querendo dizer? Essa vaca, tirando o rumen dela, ela não consegue também digerir esse capim que ela está comendo aqui.
Quem faz essa digestão para ela são os micro-organismos, né? Protozoários, fungos e bactérias que estão lá dentro do rumen. Antigamente, acreditava-se que a bactéria era a principal, só as bactérias faziam essa digestão. Hoje já está, os estudos mais novos aí mostram que os fungos têm papel muito importante nessa digestão também. Então, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Não precisa preocupar com isso agora, só quero que vocês entendam o que é essa questão do nitrogênio não proteico. A gente vai falar sobre isso depois, lá quando a gente vai falando de ruminante. Eu costumo dizer que quem trabalha com ruminante, ele não é nutricionista só de vaca, ele é nutricionista de bactéria. Por quê? Como que o ruminante aproveita isso? Né? Só para vocês entenderem, essa bactéria está lá dentro do rumen, ela vai se acopla, né? Ela adere na fibra, digere a fibra para o ruminante que ele não ia dar conta de digerir. Quando essa bactéria morre, o ruminante aproveita isso. Isso tem um monte de vantagens para o ruminante. Olha nesse gráfico aqui, só para vocês entenderem, nesse esquema, só para vocês entenderem uma coisa aqui. Dentro do alimento, né? Então aqui está um alimento, imagina esse triângulo aqui. Eu tenho parte desse alimento é proteína verdadeira, tá vendo o azul aqui? O que é proteína verdadeira? É aquela composta por aminoácidos. E eu tenho parte que eu chamo de nitrogênio não proteico. Normalmente são proteínas que não são feitas de aminoácidos. Para a gente não se... Não, assim, ó, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas quando a gente analisa proteína, eu não analiso proteína, eu analiso o teor de nitrogênio da amostra, tá? Então, assim, tudo que tem nitrogênio na planta, que não é formado por aminoácido, entra aqui. Então, entra amina, entra amônia e mais um monte de coisa. Quando isso cai dentro do rumen, eu tenho duas coisas. Parte da proteína vai ser degradada dentro do rumen pelas bactérias, tá? Eu chamo isso de proteína degradável no rumen, e parte não vai ser degradada. A parte que não vai ser degradada no rumen, eu chamo de proteína não degradável no rumen. Ela vai direto para o intestino e aí depois a gente vai falar sobre isso. Aqui funciona como se o bicho fosse um monogástrico, normalzinho, tá? A proteína que é degradada no rumen, o que vai acontecer? Ela vai liberar aminoácidos e aí aquela proteína, o nitrogênio não proteico, a principal forma de utilização dele é como amônia. O ruminante não ganha nada com isso aqui até agora. Quem que vai pegar isso aqui? A bactéria ou os micro-organismos. Então, o que vai acontecer? A proteína chegou dentro do rumen, tá? A bactéria quebra, libera os aminoácidos e libera a amônia. Parte disso vai ser absorvida, tá vendo? Ó? Parte da amônia vai para o fígado e aí ele vai ser transformado de novo em ureia. E parte dessa amônia, a principal dela, né, que é o que eu espero, os micro-organismos vão pegar e vão transformar em uma nova proteína. Uai, então não está adiantando nada para o ruminante, ele não está ganhando nada com esse negócio. Parece que não. Mas quando essa proteína, ou quando essa bactéria morrer, ela vai passar para o intestino e aí o ruminante vai aproveitar ela. Por isso que eu falo que quem trabalha com ruminante, um dos principais focos que a gente tem é trabalhar com nutrição de bactéria e não somente nutrição de vaca, tá? Esse é o principal ponto. Então, sempre que vocês verem falar de equivalente proteico, eu estou falando dessa via aqui. E o que é o suplemento mineral com ureia, então? É quando ele possui macro e micro, e no mínimo 42% de equivalente proteico. Onde que eu vejo isso? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Vocês verem o que é um sal mineral, um suplemento mineral com ureia, né? Eu vou pegar lá o nível de garantia do produto, então lá na sacaria vai vir. Aí o que ele vai aparecer aqui para mim, tá vendo? Ó? Proteína bruta, 427 gramas por quilo. Depois a gente vai fazer essas contas juntos, mas assim, é porque nos níveis de garantia vem por quilo de produto. Se eu fizer uma conta, o macete é o seguinte, para transformar de grama para porcentagem, eu divido por 10, tá? Depois eu explico por quê, mas só para vocês já entenderem esse conceito. Grama para porcentagem eu divido por 10. Então, significa que esse produto tem 42,7% de proteína bruta. Dentro desses 42,7%, ele tem, ó, NNP equivalente proteico, 42,1%. Ou seja, esse é um sal mineral com ureia. Na prática, o que isso quer dizer? 42,1% dessa proteína vem da ureia, enquanto, aí se eu fizer a diferença, né, um menos o outro, vai dar o quê? 0,6% dessa proteína vem de fontes vegetais, ou vamos dizer assim, de fontes verdadeiras. Beleza?
Depois a gente vai falar com o tempo de todos esses minerais aí. E o que é um mineral proteico? Tá? O que é um suplemento mineral proteico? É quando eu tenho macro e ou micro, tá? Eu tenho macro e ou micro minerais, eu tenho no mínimo 20% de proteína bruta e eu forneço no mínimo 30 gramas de proteína por 100 quilos de peso vivo. O que isso quer dizer? Imagina que você vai lá na casa agropecuária e acha lá um suplemento mineral proteico. O que ele tem que ter? Ele tem que ter macro e micro mineral, e ele tem que ter no mínimo 20% de proteína, e ele tem que fornecer no mínimo 30 gramas para 100 quilos de peso. Então, você vai lá olhar na composição dele, ele vai te falar, ó, meu produto consome tantos gramas por 100 quilos de peso. Sei lá, vamos imaginar um exemplo. Se eu tenho um produto que ele tem 30% de proteína bruta, e eu vou lá e descubro que ele consome 1 quilo para cada 100 quilos de peso, certo? Significa que ele vai fornecer 30 gramas de proteína. Então, esse cara é um mineral proteico. Beleza? Entendido isso aí? Deixa eu só. Entendeu ou não? Explica de novo, por favor. Tá, vamos lá. O suplemento mineral com ureia, todo mundo entendeu, certo? Vamos no mineral proteico. Significa que o cara... Peraí, deixa eu voltar. Caneta. Significa que o produto tem macro e micro, então vamos voltar aqui, ó. Ele tem isso aqui também, ó. Ele tem macro e micro minerais. Só que agora ele tem que ter pelo menos 20% de proteína e ele tem que fornecer no mínimo 30 gramas por 100 quilos de peso, certo? Vamos voltar nesse exemplo aqui, ó. Imagina que esse produto consome, vamos colocar aqui, sei lá, 100 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, tá? Você vai olhar lá no rótulo, está escrito 100 gramas por 100 quilos de peso. Se esse produto tem 427 gramas de proteína por quilo de produto, se ele consumir 100 gramas, você concorda que ele vai consumir 42 gramas de proteína por 100 quilos de peso. Concorda comigo? Vamos lá, ó. Se ele tem 427 gramas por quilo, se o cara come 100 gramas em cada 100 quilos de peso, então ele come 42 gramas de proteína por 100 quilos de peso. Para ele ser um proteico, ele tem que fornecer no mínimo 30. Ou seja, esse produto é um suplemento mineral proteico. Beleza? Mais ou menos isso. Entenderam esse? E aí vamos para o outro. Qual que é o outro dele? É o suplemento mineral proteico energético, ou muita gente chama de suplemento energético. É igualzinho proteico, ó, então ele tem que ter macro e micro, fornecer pelo menos 20 de proteína, no mínimo 30 de proteína, ou pelo menos 20 de proteína bruta, fornecer no mínimo 30 gramas de proteína por 100 kg de peso e fornecer no mínimo 100 gramas de NDT por quilo de peso vivo. Uai, o que é NDT? Você não falou desse nutriente? NDT para a gente, a sigla de NDT, né, significa nutrientes digestíveis totais. O que isso quer dizer na prática para a gente? É quanto daqueles nutrientes que o meu animal vai conseguir absorver. Isso quer dizer o que para a gente, né? Se eu entrego lá um alimento composto com 85% de NDT, significa que para cada 100 gramas daquele alimento, meu animal vai conseguir absorver 85 gramas. Isso a gente vai ver depois, tá? Isso muda muito de acordo com a espécie, o conceito de energia que eu trabalho. Mas muita gente ainda usa o conceito de NDT para o ruminante, a gente vai ver que outras espécies não mais. É parecido, tá, para vocês entenderem, com o conceito de calorias que a gente tem. Na verdade, o NDT também envolve isso, tá, para eu calcular, mas o NDT é um pouco diferente. Uma coisa importante que eu preciso, né, que vocês entendam é o seguinte: como que a gente mede a energia, né? Normalmente eu meço a energia em calorias. Então, essa aqui está um exemplo, né, do que eu faço em laboratório. Isso é uma bomba calorimétrica. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um determinado alimento e vou pôr ele para explodir. Basicamente é isso, eu vou pôr ele para queimar.
Quando ele queimar, eu vou medir quantas calorias esse alimento liberou, tá? Então, não importa para a gente se ela é digestível ou não. É assim que a gente mede o que a gente chama de NDT, de energia bruta. Como o NDT calcula com base nos digestíveis, eu preciso entender daquele conceito de digestibilidade. Quanto mais digestível for um nutriente, mais NDT ele tem. Só que aí eu quero que vocês entendam um negócio. Aqui eu estou com 2 alimentos, ó, tá vendo? Palha de milho e grão de milho, certo? Se eu pensar, qual dos dois tem mais energia? Tipo assim, ó, se eu entregar os dois para o meu animal, qual tem mais energia dos dois? O que vocês acham? Se eu pensar no conceito de energia bruta, tá? Como que é o conceito de energia bruta? Igual a gente falou. Eu vou vir aqui, vou colocar esse negócio aqui dentro e vou pôr ele para reagir. Quando ele reagir, ele vai liberar calor, certo? Vai liberar calorias. Esse cara é composto basicamente de carboidrato, proteína e, sei lá, um pouquinho de lipídio. E esse cara é composto de carboidrato, proteína e um pouco de lipídio. Significa o seguinte: a quantidade de energia bruta desses 2 alimentos é a mesma praticamente. O que isso quer dizer? Enquanto esse aqui vai me liberar lá 3.500 calorias por quilo, esse aqui também vai me liberar próximo disso, às vezes um pouquinho mais. Olha, então tem um trem errado, eu estou tratando meus animais com milho grão, eu podia estar tratando só com palha de milho. Não é tão simples assim, por quê? Isso aqui vai mudar o conceito que a gente chama de digestibilidade. Esse cara, por ter muita celulose, ter muita lignina, principalmente, ele não tem a mesma digestibilidade que esse aqui. Então, o que eu preciso que vocês entendam para a gente terminar e na próxima aula a gente vai começar desse ponto aqui. Todo alimento, tá? Todo alimento que a gente for trabalhar, a gente tem o que a gente chama de perdas desse alimento. Quais são as perdas mais comuns que a gente tem? Então, lembrem lá daquele negócio. Eu botei o alimento na bomba calorimétrica, lá que chama aquele equipamento, e medi quanto de energia bruta ele tem. Eu descubro que o cara tem 4.000 quilocalorias por quilo, tá? Tipo caloria lá, igual você não pega lá, sei lá, você pega um suco, vê lá, ele tem, sei lá, 200 calorias por 200 ml, tá? No alimento é a mesma coisa. Desse alimento, o animal não consegue absorver tudo. A primeira perda de energia que eu tenho é o que a gente chama de energia fecal. O que isso quer dizer? Eu entreguei o alimento para o meu animal, parte vai ser eliminada nas fezes, parte vai sobrar. Se eu eliminei o das fezes, eu chamo isso de energia digestível. Beleza? Energia bruta, perdi energia fecal, sobra o que eu chamo de energia digestível. Essa energia digestível, parte dessa energia não é utilizada. Eu perco parte na forma de urina, principalmente. O que isso quer dizer, então? Da energia que sobrou da que eu perdi nas fezes, eu vou perder um pouco de energia na urina, eu chamo isso de energia metabolizável. Beleza? Da energia metabolizável, eu perco mais uma forma de energia, numa forma que a gente chama de incremento calórico, e eu também perco na forma de energia de manutenção. O que isso quer dizer? O que é incremento calórico? Já viu que muitas vezes a gente vai comer lá, sei lá, você vai comer uma feijoada e sobe aquele calorão. Isso é o que acontece, então? Aquele calorão que está te dando é o mesmo esquema do animal. Se eu aumentei a temperatura corporal do animal, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que gastar calorias, né? Vai ter que gastar energia reduzindo a temperatura dele. Consequentemente, eu aumento essa perca. Outra perca importante que eu tenho aqui é o que a gente chama de energia de mantença. O que é energia de mantença? O exemplo mais claro para a gente entender. Você tem uma vaca, tá? A vaca é produtora de leite, você trabalha com produção leiteira, e suas vacas todo dia têm que ir para a ordenha 2 vezes por dia. Se eu tenho uma fazenda que a ordenha fica a 500 metros do pasto, concorda comigo que a vaca vai gastar um valor de energia para se manter.
Se eu tenho uma outra fazenda, que é a ordenha está a 800 metros do pasto, concorda comigo que esse animal do segundo caso vai gastar muito mais para se manter? Consequentemente, eu tenho menos energia para produção, tá? Que a última energia aqui não está aqui. Tranquilo até aí? Então, entendam esse negócio. A energia que o alimento tem não é toda ela que eu aproveito para o animal produzir. Isso aqui, ó, eu consigo ajustar com técnicas de nutrição. Vamos pôr um exemplo. A gente elimina, né, vocês devem lembrar disso do ensino médico, a gente elimina o excesso de nitrogênio na forma de amônia, principalmente nas fezes. Do mesmo jeito é um animal. Imagina o seguinte, então, se eu estou formulando uma dieta e eu coloco muita ureia na dieta da vaca, concorda comigo que ela vai liberar muita amônia, né? Muita ureia, muita amônia, consequentemente eu vou chegar muita amônia no fígado e vou chegar muita amônia no rim. Concorda que eu estou perdendo muito nitrogênio na forma de amônia via urina? Ou seja, aquela energia que o meu animal estava para produção, eu estou perdendo na forma de urina, porque eu errei na hora de formular a dieta. Um outro exemplo, quando eu confino o meu animal, ou seja, eu pego o animal, tiro ele do pasto e boto ele no confinamento, concorda que eu diminuo o gasto de mantença dele. Eu diminuo a energia que esse cara gasta se movimentando. Consequentemente, o que esse cara vai fazer? Ele produz mais. Sobra mais energia para produção. Beleza? Entendido isso aí? Só para vocês terem uma ideia do que acontece, aqui eu trouxe um exemplo do que acontece na ave, tá? Imagina que eu tenho energia bruta, tá? Então, lá do alimento que eu estou colocando. Eu vou perder uma parte nas fezes. Essa energia pode ser entre 0% e 30% dessa aqui. Ou seja, eu posso ter uma ave que eu não perco quase nada nas fezes, ou eu posso ter uma que eu perco 30%. Como que eu aumento a perca aqui? Quando eu aumento a fibra, né? Se o animal aproveita pouco a fibra, quanto mais eu colocar aqui, mais eu aumento a perca. Vai sobrar energia digestiva. A perca de energia de energia urinária na ave varia entre 5% e 15%. Ou seja, se eu errar na ração, eu também estou perdendo. Eu tenho energia metabolizável, né? Nessa energia metabolizável, eu vou perder a energia de mantença, que ela pode ser entre 40% e 100% da energia metabolizável. Vamos pôr um exemplo. Se eu tenho uma ave solta lá no quintal e ela anda o dia inteiro procurando alimento, maior é o gasto de energia de mantença. E eu tenho o que eu chamo de energia de produção. Só que dessa energia de produção eu ainda tenho uma perca na energia na forma de incremento calórico, que pode variar entre 10% e 60%. Depois que eu perdi todas essas energias, aí sim sobra para mim a energia que vai, nesse caso, né, da ave, para a carne ou para os ovos. Uma coisa importante, só para vocês entenderem, às vezes você já ouviu alguém falar o seguinte, que vaca magra não emprenha. Por que vaca em condição corporal ruim é ruim para emprenhar? A reprodução de um animal, ela está aqui, ó. A reprodução é uma das últimas prioridades de um animal em produção. Ele só vai se reproduzir quando ele tiver todas essas energias que ele está perdendo atendidas. Na prática, como é que funciona? O animal não vai ovular, se for a fêmea, né? Ou não vai produzir espermatozoides em quantidade boa e suficiente se eu não tiver meus suprimentos de energia básica atendidos. Por isso que é muito comum, né? O cara ter, quando a época seca do ano é muito, muito extensa, né? Igual aconteceu agora, ele tem vacas magras que aí ele não consegue produzir bem. Esse é um dos pontos. Beleza? Entendido até aí? Alguma dúvida? E o problema das vacas gordas? O problema da vaca gorda é outro, assim, ó. Não é só esse, tá? A vaca gorda tem uns problemas que é assim, ó, só para vocês entenderem. Ela tem uma energia de mantença maior, por quê, né? O tecido adiposo, ele gasta muito mais energia do que os outros tecidos. Mas no caso da vaca específica, vocês precisam entender o seguinte. Vocês lembram da anatomia lá? O processo de ovulação em si, a vaca ou qualquer fêmea para ovular, esse processo é físico, né?
o óvulo sai do ovário e ele cai no útero. Quando eu tenho uma vaca muito gorda, o que pode estar acontecendo? Aquelas fímbrias do útero lá, tem tanta gordura que ele não consegue captar esse óvulo. Esse é um dos principais pontos da vaca gorda, às vezes não emprenhar, tá? Mas assim, aí eu tenho um monte de outros problemas. Vaca gorda, ela tem uma exigência de mantença maior, ela tem um incremento calórico maior, tá? E aí eu tenho outros problemas em cima disso, além desse problema físico. Normalmente, vaca gorda, vamos colocar assim, um exemplo para vocês entenderem. A vaca leiteira, tá? A vaca de leite com alta produção, ela tem um fígado gigante, tá? O fígado da vaca leiteira é muito grande, principalmente as de alta produção, né? Ela metaboliza os hormônios muito mais rápido. Então, assim, ó, vou botar um exemplo para vocês. Se eu fizer um protocolo de IATF numa vaca leiteira muito gorda, uma vaca leiteira muito boa de leite, esse hormônio ele pode se depositar no tecido adiposo, ou a metabolização desse hormônio pode ser tão rápida que não dá tempo dessa vaca responder, tá? Esse é outro ponto que a gente tem que colocar. Certo? Dúvidas? Não? Mais alguma coisa? Se não temos mais dúvidas, então, eu vou... Cadê? Eu não sei se eu já respondi essa pergunta aqui. Igual eu falei, manda as perguntas no áudio, que é mais fácil. Prebióticos e probióticos são aditivos, tá? Não sei se já tinha respondido ela naquela hora, mas sim, são considerados aditivos. Beleza? Já que não tem mais dúvida, então eu vou encerrar por aqui. Vou subir a aula, né? Vai ficar disponível lá no YouTube. Eu vou mandar o link do canal. O canal é o canal do Naper lá, mas eu coloco lá, vou colocar os links assim que estiver disponível para mim. Mandem, né, o mapa mental lá, que eu comentei, quem quiser mandar até domingo, e aí, segunda-feira que vem, a gente começa o outro módulo no mesmo sentido. Tranquilo? Professor, Oi. vai abrir um local lá no Moodle para a gente mandar esse mapa? Vai ter como se fosse um envio de arquivo, vai chamar, tá? Por módulo. Eu não coloquei lá ainda, na verdade ele tá lá, mas tá oculto, porque senão às vezes vocês não sabiam o que era, aí agora que tá explicado vai ter um arquivo, só envio de arquivo, tá? Mapa mental. Beleza? Então até mais, qualquer coisa mandem as mensagens lá, se der qualquer problema com a sala também, avisem aí, a Daniele, né, que é a representante, está falando direto comigo. Então, se vocês precisarem, é só chamar lá e vão usando o fórum também, que eu estou sempre de olho. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.